Como entender o perdão de Deus? Se há uma coisa que todo mundo tem certeza é que Deus nos perdoa. Todos os seguidores de Deus têm certeza de que Deus é perdoador. Ou Deus é perdoador, ou nós estamos todos condenados ao inferno. Porque há uma afirmação na Bíblia de que nós somos todos culpados, somos todos pecadores, não há nenhum justo, nenhum apenas. Então dependemos do perdão de Deus. Também falamos que esse perdão nós não merecemos, não fazemos por merecer. O perdão é dado de graça, somos salvos pela graça. Mas também é consenso entre nós de que esse perdão teve um custo muito alto, custou muito caro. É o perdão mais caro de todo o universo, porque custou a vida de Jesus. Como é que uma coisa é de graça e custa muito, e todos nós entendemos isso? Como é possível isso? É o que nós vamos pensar hoje um pouco aqui. Vamos pensar um pouco nesse perdão de Deus, que é de graça e que custa caro. A nossa meditação hoje é provocada pela leitura que fizemos no capítulo 4 de Levítico, do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 19. É a leitura hoje guiada pela nossa companheira de leitura fiel aqui, a Bíblia 365. Estamos lendo a Bíblia e queremos lê-la toda no ano, seguindo essa sequência da Bíblia 365. Se você ainda não adquiriu a sua, o link está aqui na descrição do vídeo. Recomendo muito que você adquira e que acompanhe conosco as leituras. É uma ferramenta fantástica para ajudar você a ler a Bíblia toda, né? Ler numa sequência. E todo dia aqui tem um comentário em um dos textos. E hoje nós comentamos o texto de Levítico. O texto de Levítico fala sobre pecado, e geralmente sobre pecado assim, sem intenção. O que acontece quando um líder do povo pecar, quando um sacerdote pecar, quando o povo pecar, quando uma pessoa comum pecar? O que acontece? Mesmo sem intenção, mesmo sem perceber, mas pecou. Pecou e foi achado em falta. Bom, antes de Jesus vir, Deus já estabeleceu um sistema de perdão dos pecados. E esse sistema de perdão de pecados nunca foi o perdão como nós achamos assim, faz de conta que não aconteceu, está perdoado, esquece. Não. Nunca houve perdão de pecados dessa forma, assim, como se o pecado não fosse nada. Tecnicamente, podemos dizer que nunca houve perdão dos pecados. O pecado sempre foi cobrado. Imagina que você vai almoçar em algum lugar e aí você não tem dinheiro para pagar e você está devendo. E você chega no caixa e fala, olha, não tem como pagar e agora o que eu faço? E atrás de você tem uma outra pessoa na fila que fala, não, eu vou pagar a conta dele. E a pessoa paga a sua conta. E você fala para você, pode ir embora, tá? Sua dívida foi perdoada. A sua dívida foi perdoada. Você pagou? Não. Você está devendo? Não. Mas o restaurante perdoou a sua dívida? Não também. Ele cobrou, só que outra pessoa pagou. Deus instituiu o sistema de sacrifícios para que nós entendêssemos isso. A dívida tem que ser paga. A dívida do pecado não é esquecida. Ela é paga. Só que Deus provê substitutos para pagar a dívida. E esses substitutos, antigamente, eram os cordeiros, os novilhos, os bodes, os animais. As pessoas sacrificavam animais em seu próprio lugar, porque o pecado tem que ser pago com sangue, com a vida. O pecado, a consequência dele é a morte, o salário dele é a morte. O pecado exige a morte. O Deus Santo tem que matar o pecador. Para não fazer isso,
ele substitui a vida do pecador e mata um outro ser, um ser inocente, no lugar do pecador. É isso que Deus faz com os animais e isso nos demonstra, aponta para o que Deus vai fazer com Cristo. Se você olhar então no Levíticos capítulo 4, você vai ver aqui instruções no versículo 3, olha, se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, ele é o sacerdote, ele tinha que ser puro e entrar na presença de Deus. Ele apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. E essas instruções aqui vão até o versículo 12, instruções do que ele tem que fazer, como proceder com cada parte desse animal. É muito trabalho que tem que ser feito, tem que retirar a gordura, os órgãos, as vísceras, tem que lidar com cada parte do animal para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas a parte mais interessante é colocar a mão sobre a cabeça. E isso se repete em todas as instruções. No versículo 13, quando a comunidade de Israel pecar, olha o versículo 15, daí as autoridades da comunidade colocarão a mão sobre a cabeça do novilho e o matarão. Depois instruções de como lidar, versículo 22, se um dos líderes do povo pecar, ele é culpado, mesmo que não se dê conta disso. Aí no versículo 24, colocará a mão sobre a cabeça do bode. No versículo 27, se outra pessoa do povo pecar, será culpada. Versículo 29, colocará a mão sobre a cabeça do animal. Versículo 32, se alguém trouxer uma oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar. Sempre é o ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal e o sacrificar. Por que isso? Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, há um símbolo de transferência de pecado. O meu pecado é passado para esse animal. E aí esse animal recebe a culpa. E agora, como culpado, alguém tem que morrer, o culpado tem que morrer. E a própria pessoa mata o animal em sacrifício a Deus. É um ato que você hoje pode olhar e falar, meu Deus do céu, que tragédia, esse animalzinho inocente, não tinha nada que fazer, não tinha nada a ver com o pecado da pessoa, por que isso? Sim, esse animalzinho inocente não tinha nada a ver com o pecado da pessoa, e para a pessoa não morrer, ela transfere o pecado para o animal e mata o animal. Porque a pessoa culpada merece a morte. Essa ação descrita aqui no início da caminhada do povo de Deus, um povo que saiu do Egito e está caminhando para a terra prometida e está recebendo as leis, as instruções de Deus, essa ação será repetida, repetida e repetida milhares de vezes. E só por causa dessa ação é que quando Jesus morre na cruz, eu e você entendemos o que é que Jesus está fazendo. E daí entendemos que somos perdoados, porque alguém morreu no nosso lugar. Deus nos oferece perdão, não é esquecendo os nossos pecados, não, é punindo um homem inocente, puro, perfeito e santo no nosso lugar. Quando começamos a pensar sobre Deus nos escolher, Deus nos conduzir ao céu, Deus garantir a nossa salvação, ter nos escolhidos antes da fundação do mundo, muitas vezes a nossa cabeça fica imaginando como processar essas informações, e uma das coisas muito comuns de ouvirmos é: mas será que Deus é justo escolhendo alguns para a salvação? Quando eu ouço isso, eu sempre falo, olha, se tem uma coisa que eu deveria achar injusta, é a morte de Jesus Cristo, porque Deus matou um inocente perfeito no meu lugar, no seu lugar. E por essa morte eu dou glória a Deus. Glória a Deus por Jesus ter sofrido no meu lugar.
Não fui eu que o escolhi, não fui eu que coloquei as mãos sobre a cabeça dele, foi o próprio Deus que o escolheu, o próprio Deus que o sacrificou, e aquele sangue derramado, aquele sangue de Jesus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos salvos, não pelas orações que fizemos, não somos salvos pela água do batismo, não somos salvos por recusar os impulsos da nossa carne, não somos salvos pelos rituais que podemos ou não fazer, nós somos salvos pelo sangue, o sangue inocente, puro e perfeito de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Somos salvos porque Deus cobrou o preço do meu pecado e cobrou de Jesus, e Jesus pagou. Minha dívida não foi esquecida, minha dívida foi paga. Não existe mais uma nota promissória com o meu nome, constando os meus pecados. E quando Jesus fez isso, eu não havia nascido, então quais pecados ele pagou? Ele pagou os pecados até o dia do meu nascimento, até o dia da minha conversão, até hoje, até amanhã? Os pecados de quando? Ele pagou os pecados da minha vida. Ele me escolheu, me chamou, me salvou. Ele fez isso. Jesus Cristo cumpriu, pagou a pena que era minha. A pergunta que sempre surge é falar, e agora? O que eu vou fazer? Agora, se ele levou sua morte, ele chama você a viver para ele, a sua vida é dele. Agora você se entrega como um sacrifício. Antes o povo pegava esses cordeiros aqui, levava para o altar e matava, era um sacrifício morto. E você sabe que Jesus nos chama a servi-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha vida e a sua vida é exigida por Deus, não para morrermos, mas para vivermos. Vivermos para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Vivermos conscientes de que Jesus morreu por nós, de que o nosso pecado exigia o preço da morte e o preço foi pago. Entenda o perdão de Deus. Custou muito caro, mas foi de graça. Você é salvo pela graça, chamado pela graça, para você viver proclamando essa graça, viver desfrutando essa graça, viver em relacionamento com Deus. Que Deus te guie para uma vida cheia de graça, uma vida que transborda a graça, uma vida que proclama a graça, uma vida que é eterna, que já começou, porque Cristo já vive em você e você viverá eternamente com Ele e para Ele. Que Deus te ajude a entender a graça salvadora, o perdão dos nossos pecados, pago com o sangue de Cristo na cruz. Deus abençoe a sua vida, desfrute a vida de Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.